Começando agora o encontro, né, a parte gravada do encontro do Clube do Livro. Hoje vamos discutir qual é a tua obra, do Mário Sérgio Cortella. É um livro curtinho, bom de ler. Eu achei a leitura dele muito fácil, porque se você já viu palestras do Mário Sérgio Cortella, não sei vocês o que vocês acharam, mas eu achei que dá para sentir muito ele falando quando você está lendo. Você pega muito os trejeitos da fala dele na leitura do livro. E é um título que chamou muito a minha atenção, que é uma pergunta que, conforme você vai ficando mais velho, você se faz muito, na minha opinião, assim, qual que é a minha obra, qual que é o meu propósito, por que que eu estou aqui, por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Então, foi um livro que me chamou muita atenção pelo título, e eu quis muito ler. E ele traz o livro dividido em três partes, que é gestão, liderança e ética. Então, ele traz várias informações sobre cada parte para, no final, juntar tudo no que seria a obra, né? Para você pensar sobre a sua obra, para você refletir sobre a sua obra. Então, como eu sempre fiz, né, nos outros encontros, eu separei vários insights que eu tive ao longo do livro. Eu vou tentar ser concisa nesse encontro, porque é um livro pequeno, né? Mas aí é em torno de uma hora, mais ou menos. Vamos ver se a gente vai conseguir dessa vez, tá? Então, o primeiro capítulo que ele traz é dentro da parte de gestão, é em busca de sentido. Enxergar o significado maior na vida aproxima o tema da espiritualidade no mundo do trabalho. Então, ele traz todo o livro, tanto a parte de gestão, quanto a parte de liderança, quanto a parte de ética, voltada para o ambiente de trabalho. Porque, querendo ou não, até tem uma parte do livro que eu já vou adiantar, que ele fala que a gente não consegue separar a vida profissional da vida pessoal, porque a gente é um só. Então, as pessoas tendem a querer dizer que aqui eu sou assim, ali eu sou assim, eu consigo chegar em casa e esquecer que eu vivi no trabalho. E não é bem assim, nós somos um ser único. Então, o trabalho faz parte da gente, inclusive dos outros livros que a gente viu ano passado, no Jeito Harvard de Ser Feliz, a gente tem isso, porque o flow, a própria psicologia positiva traz o flow, a maneira mais fácil de você entrar em flow, que é um dos aspectos necessários para você ter o bem-estar geral da vida, a felicidade autêntica, é mais fácil de você encontrar o flow no trabalho, com uma atividade que você faça, com aquilo que te traz algum propósito, aquela atividade que te exige mais, mas que você não vê o tempo passar. É muito mais fácil você encontrar essas coisas no trabalho. E a obra, ele vai falar aqui, é uma parte essencial da sua vida. Então, aquilo que você faz, aquilo que você serve. Eu estava num treinamento um dia e o Miro, que é o meu mentor, ele fez uma pergunta assim, qual que é o seu propósito? Ele fazia essa pergunta para as pessoas. E quando você é perguntado assim, de supetão, você leva um tempo para você sai da sua zona de conforto, né? Você tem que falar qual que é o meu propósito, você tem que pensar sobre qual é o seu propósito. E o Miro trouxe uma simplificação muito grande nessa ocasião que me marcou muito, assim, que o nosso propósito é servir fazendo aquilo que a gente escolheu. A gente leu ano passado as Sete Leis Espirituais do Sucesso, e ele também falava sobre isso, que você tem o Dharma, aquilo que você faz de uma maneira única, que você tem que encontrar aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você se dedica, porque isso vai trazer agradecimento para o seu espírito. Então, a obra é tudo isso em conjunto. E aqui, já no começo, ele traz sobre a espiritualidade, que tem se falado muito em empresa espiritualizada, líder espiritualizado. E a espiritualidade no mundo do trabalho é necessária. Mas o que seria a espiritualidade? Eu gostei muito desse livro, é que ele traz as perguntas para você pensar e traz os contextos e a gente chama de conceito operacional, né? O que que seria aquilo? Então, ele dá a explicação e várias vezes ele dá a origem da palavra que, se você... Eu gosto muito de estudar a etimologia das palavras, ele traz muito isso ao longo do livro também, então é uma coisa que eu gostei muito. E ele traz aqui que espiritualidade é a sua capacidade de olhar que as coisas não são um fim em si mesmas, que existem razões mais importantes do que o imediato. Que aquilo que você faz, por exemplo, tem um sentido, um significado.
O líder espiritualizado, mais do que aquele que fica fazendo meditações e orações, é aquele capaz de olhar o outro como o outro, de inspirar, de elevar a obra em vez de simplesmente rebaixar as pessoas. É, e a espiritualidade vem à tona quando você precisa refletir sobre si mesmo. Aliás, a espiritualidade é precedida pela angústia. A angústia, de forma geral, é um sentimento sem objeto, quando você fica triste é por alguma coisa, quando você está alegre é por algum motivo. A angústia se sente e não se identifica ao objeto. Você se levanta e não sei o que está acontecendo. Estou com uma coisa, um aperto aqui, no peito, é uma sensação de vazio anterior. Então, a angústia é a sensação do nada. Quando se pode sentir o nada, todas as opções se apresentam e todos os horizontes são possíveis. E a espiritualidade é a resposta a um desejo forte de a vida ter sentido, de ela não se esgotar nem naquele momento, nem naquele trabalho. Então, quando você está angustiado, você não sente nada. E a espiritualidade é uma opção para esse não sentir nada, né? E aqui ele coloca que há um certo exagero na postura que não identifica no trabalho qualquer forma de prazer. E isso vem muito da nossa. Eu falo muito sobre isso, que é a nossa sociedade do cansaço, a cultura de ter que fazer por fazer. Então, essa cultura trouxe para o nosso trabalho um certo desprazer. As pessoas estão cansadas, as pessoas não querem trabalhar. Mas eu não sei se vocês lembram no jeito Harvard de ser feliz, a gente tem como ver aquilo que a gente faz como um trabalho, como uma carreira ou como uma missão. Quando a gente passa a ver o que a gente faz como uma missão, a gente passa a ver sentido, e a gente toma posse da nossa obra, a gente vê sentido na nossa obra, e é aí que o trabalho passa a ser uma forma de prazer também, que a gente entra em fluxo, que a gente é, a- tira o significado daquilo, né? Então, eu tô aqui no um ainda, gente. Tá? Daí ele coloca aqui que dessa forma, insisto, o mundo do trabalho é um mundo do qual também cabe a alegria, a fruição. Temos carência profunda e necessidade urgente de a vida ser muito mais a realização de uma obra do que um fardo que se carrega no dia a dia. E aqui é um capítulo que eu achei essencial, que ele fala de Tripalium versus Poesias, que é aquilo que eu estava falando para vocês, que ele traz a etimologia das palavras, né? A ideia de trabalho como castigo precisa ser substituída pelo conceito de realizar uma obra, de ver o seu trabalho, aquilo que você faz, aquilo a que você se dedica, em geral, de 8 a 10 horas por dia, como uma obra, como poiesis. Desculpa, gente, a minha pronúncia de latim é um pouco, às vezes falha, tá? Porque muitas vezes a ideia de trabalho é associada a castigo, fardo e provação. Do ponto de vista etimológico, a palavra trabalho, assim como em francês, espanhol e italiano, tem origem no vocábulo latino tripalium, que era um instrumento de tortura, ou seja, três paus entrecruzados para serem colocados no pescoço de alguém e nele produzir desconforto. E essa sociedade cresceu em sua exuberância a partir do trabalho escravo. Em sociedades assim, montadas com base no sistema escravocrata, a própria ideia de trabalho remete à escravidão. Portanto, o trabalho é coisa menor, indecente, imoral ou de gente que está sendo punida. O mundo da antiguidade, que é a base da nossa sociedade ocidental, coloca o trabalho como castigo do ponto de vista moral religioso ou uma concepção de castigo a partir da vontade dos deuses na cultura grega. E essa ideia de trabalho como ser de alguém menor, dos escravos, de vir de instrumento de tortura, ela veio ao longo de todas as sociedades ocidentais. E durante toda, permeou, inclusive, os conceitos filosóficos da época, né? O trabalho como castigo persiste, tanto que a maior parte das pessoas diz: quando eu parar de trabalhar, eu vou fazer isso, 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 sendo que isso é uma ilusão, que você pode dizer: quando eu não tiver dependência em relação ao trabalho, eu vou fazer isso. Mas parar de trabalhar, você não vai parar nunca, nem pode, porque você nunca deixará de fazer a sua obra, seja a sua obra aquela que você faz para continuar existindo, seja para ter o seu reconhecimento. Eu me vejo naquilo que faço, não naquilo que penso. Eu me vejo aqui, no livro que escrevo, na comida que eu preparo, na roupa que eu teço. Etimologicamente, a palavra trabalho em latim é labor. A ideia de tripalium aparecerá dentro do latim vulgar como sendo de fato forma de castigo, mas a gente tem de substituir isso pela ideia de obra,
Os gregos chamavam de poiesis, significa minha obra, aquilo que faço, aquilo que construo, em que me vejo, a minha criação, na qual eu crio a mim mesmo, na medida em que crio no mundo. Vejo meu filho como minha obra, vejo o jardim como a minha obra. Tenho de ver o projeto que faço como minha obra. Do contrário, acontece o que Marx chamou de alienação. Todas as vezes que eu olho o que fiz como não sendo eu ou não me pertencendo, eu me alieno. Eu não sei se vocês lembram lá no Mais Esperto que o Diabo. Alienação é uma forma de você não conquistar as coisas, de você não se manter no seu objetivo. Então, quando você não se vê, quando você não vê aquilo que você produz como parte da sua obra, quando você não se vê naquilo que você está fazendo, você entra no estado de alienação. Você está esperando o final de semana, você não vê alegria naquilo que você faz, você não vê sentido naquilo que você faz. E ai, gente, ó, todos esses livros eles vão se conectando. Então, tudo aquilo que a gente leu daqueles livros do ano passado, eles vão fazendo parte, tudo vai se encaixando. E a gente vai começando a aplicar isso. Então, trabalhar cansa, mas não necessariamente precisa gerar estresse. Até a gente estava comentando aqui antes, eu e a Juliana, que ele repete várias vezes. E essa parte ele repete muitas vezes ao longo do livro, de que o trabalhar, de que você exercer a sua obra cansa, mas que não precisa gerar estresse. E o estresse é quando tem uma disfunção, porque isso tem a ver com o resultado. O trabalho sempre tem a ver com o resultado. Então, se você faz aquilo que você gosta, se você vê como obra, você vai estar cansado sim, mas você não vai estar estressado. O estresse é quando você não consegue encontrar sentido naquilo que você faz. Então, aí aqui, inclusive, esse capítulo aqui, tem gente que se acha, tem uma palestra muito boa dele, que ele deu, acho que para o Banco do Brasil, na internet, que é exatamente esse capítulo aqui, que é muito bom. Que ele fala, quando alguém fala assim, você sabe com quem você está falando? Você tem um tempo? E aí ele começa, né? E aqui esse capítulo, numa parte dele, tem bem o discurso do Cortella sobre, você sabe com quem você está falando? Aí ele traz aqui, quando se pensa e se faz o trabalho como obra poética, como poieses, em vez de sofrimento costumaz, sempre vem à mente a questão do trabalho digno. Isto é, aqueles ou aquelas que se consideram superiores como seres humanos apenas porque têm um emprego socialmente mais valorizado. Aliás, é sempre nesses casos que entra em cena o famoso "você sabe com quem está falando?". Então, daí ele fala assim: você tem tempo? Porque estamos em uma das galáxias, que é uma entre 2 trilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 250 bilhões de estrelas, que compõe uma galáxia, que é uma entre 2 trilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Veja como nós somos importantes. E nesse lugarzinho tem uma coisa chamada vida. A ciência calcula que em nosso planeta haja mais de 30 milhões de espécies de vida, mas até agora só classificou por volta de 3 milhões de espécies. Uma delas é a nossa, Homo sapiens. Então, essa espécie, o Homo sapiens, tem, em 2017, que foi quando o livro foi escrito, aproximadamente 7,5 bilhões de indivíduos. E um deles é você. Você é um entre 7,5 bilhões de indivíduos, pertencente a uma única espécie, entre outras 3 trilhões de espécies classificadas que vivem num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 250 bilhões de estrelas, que compõe uma galáxia, que é uma entre outras 2 trilhões de galáxias num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Por isso que todas as vezes na vida que alguém me pergunta, você sabe com quem está falando? Eu respondo, você tem tempo? E agora, daí, isso ele usa muito para trazer o conceito de arrogância, que é outra coisa que ele traz muito, ele repete muito ao longo do livro. Então, o lado bom de não se saber. Reconhecer o desconhecimento sobre certas coisas é sinal de inteligência e um passo decisivo para a mudança. Uma das coisas mais inteligentes que um homem e uma mulher podem saber é saber que não sabem. Aliás, só é possível caminhar em direção à excelência se você souber que não sabe algumas coisas. Porque há pessoas que, em vez de ter humildade para saber que não sabem, fingem que sabem. E pior do que não saber é fingir que sabe. Quando você finge que sabe, impede um planejamento adequado, impede uma ação coletiva eficaz,
Por isso a expressão não sei é um sinal de absoluta inteligência. Gente que não tem dúvida não é capaz de inovar, de reinventar, não é capaz de fazer de outro modo. Gente que não tem dúvida só é capaz de repetir. Cuidado com gente cheia de certeza. Só seres que arriscam erram. Não confunda erro com negligência, desatenção e descuido. Ser capaz de arriscar é uma das coisas mais inteligentes para mudar. Você não tem de temer o erro, tem de temer a negligência, a desatenção e o descuido. O erro é para ser corrigido, não para ser punido. O que se pune é a negligência, a desatenção e o descuido. Quando Thomas Edison inventou a lâmpada, ele fez 1430 experiências antes de chegar à lâmpada. Ele, inclusive, registrou: inventei 1430 modos de não fazer a lâmpada, que é muito importante também saber o que não fazer. Ele aprendeu que o fracasso não acontece quando se erra, mas quando se desiste, face ao erro. E isso foi muito, muito, muito repetido no Mais Esperto que o Diabo. E todo fracasso tem uma semente de vitória. Você só fracassa realmente, toda falha tem uma semente de vitória. Você só fracassa realmente se você desiste, se você não olha para aquele erro e faz aquela semente florescer e torna numa possível vitória. Não, e aqui ele traz que, né? Não, a gente não aprende com os erros, a gente aprende com a correção dos erros. Se a gente aprendesse com os erros, o melhor método pedagógico seria errar bastante. Então, você olha para o erro, você corrige ele e tenta de novo, de novo. E é assim que você consegue. E foi muito, muito discutido lá no Mais Esperto que o Diabo. E qual o contrário da humildade? A arrogância. Gente arrogante é gente que acha que já sabe, que acha que não precisa aprender, que costuma dizer: há dois modos de fazer as coisas, o meu ou o errado. Escolha você. Gente arrogante não se põe em posição de não saber. Às vezes, no fundo, ela sabe que ela não sabe, mas ela não não suporta dizer que não sabe, porque ela se acha melhor, então ela tem que sempre ter todas as respostas. A arrogância é um perigo porque ela altera, inclusive, a nossa capacidade de aprender com o outro, de entrar em sintonia. Nós somos um coletivo, nós vivemos com outras pessoas. Então, para que o mundo avance, para que mudanças aconteçam, a gente precisa estar em sintonia com os outros, né? E agora a gente entra no estoque de conhecimento. São todos capítulos muito curtinhos, tá? Eu estou avançando conforme o livro está indo. O fato de nunca sabermos tudo ao mesmo tempo e de todos os modos não significa que nada saibamos. A clássica frase socrática, só sei que nada sei, indica mais a humildade de saber-se individualmente ignorante em quase tudo do que declaração de capacidade absoluta. Por isso, o Portela, né? Se presidente de empresa fosse, faria da formação continuada algo prioritário, porque é nisso que se dá hoje a diferenciação no que se refere ao conjunto das organizações. As empresas que estão indo céleres em direção ao futuro são aquelas em que o presidente faz isso. Se a liderança não estiver voltada para dar uma prioridade à sistemática de formação contínua, o máximo que ela terá é sucesso extemporâneo. Ele traz muito isso na nossa sociedade, que está mudando muito, que a gente tem que reter as pessoas. Como é que a gente retém as pessoas? Quando a gente reconhece. Como é que uma das formas de reconhecimento é você trazer educação, você cuidar dessa pessoa, cuidar do futuro dessa pessoa, se preocupar. Existe uma relação direta, linear, entre formação e aumento de competitividade, porque isso não é algo isolado, que se coloque num ponto de vista exclusivo. Hoje, no mundo do trabalho, fala-se menos na formação de um generalista e mais na formação de um multiespecialista. O que a gente trouxe muito ao longo de 2024, foi muito premente, foi a multipotencialidade. Mas a gente tinha especialistas e generalistas, né? Ou você sabe muito de pouca coisa, ou você sabe uma coisa só. Tem gente que nasceu para ser aquilo, né? Sabe desde criança para ser aquilo. E tem gente não, que é multipotencial, começa vários projetos. E é na multipotencialidade que você ganha autonomia para construir uma nova competência. Porque os multipotenciais especialistas, eu me especializo numa coisa. Aí o multipotencial ele troca muito porque, enjoei e tal, não sei o quê, e começa outra, ele se especializa. É da junção dessas coisas, ele vai aglutinando os conhecimentos e cria uma nova competência. Ele cria uma nova área, ou ele aprimora alguma área, trazendo conhecimentos de outras áreas. Esses são os multi-especialistas que estão surgindo muito no mercado de trabalho hoje em dia. Aquele ou aquela que aprende
aprender ganha autonomia. Então, você aprender a aprender é muito importante. É uma das coisas que a gente vem fazendo isso, que eu sempre tento trazer, né? A gente lê, pega aquilo que se aplica para a gente, aquilo que faz sentido, aplica na vida, leva aquele conhecimento, aí vai para um novo conhecimento, depois de um tempo volta, lê de novo, como algumas pessoas fizeram ano passado também com os livros, né? Porque cada vez que você vai pegar um conhecimento, cada vez que você vai ler, alguma coisa vai fazer sentido. Você já não é a mesma pessoa. Quando você termina de ler um livro, você não é a mesma pessoa que começou a ler aquele livro. Porque uma mente que se abre a uma ideia não volta ao tamanho original. Essa é uma das frases que muito presentes na minha vida, né? Eu repito muito e é mais pura verdade. Então, você aprende a aprender, você vai juntando conhecimentos ao longo da sua vida, né? E aqui ele traz que é preciso equilibrar as duas coisas, a formação específica e também não se pode ser imediatista e trabalhar apenas para a semana seguinte com uma formação específica e, portanto, focada. A palavra é preciso equilibrar as duas coisas, tanto a formação de longo prazo, a formação contínua, quanto os projetos de curto prazo. A palavra equilíbrio tem a ver com balança, Libra. Equilibrar a balança é colocar os pratos em uma condição de uso mais adequado. Uma empresa que não pense na formação de um multiespecialista fratura a condição de ir adiante com maior perenidade. E aí aqui ele traz por que que isso é importante, né? Que é a lealdade relativa. Reconhecimento é um fator decisivo para a permanência de um profissional na empresa. Ninguém fica no local apenas por conta do salário, mas sua permanência é também condicionada pela capacidade de enxergar a finalidade positiva do que faz, do reconhecimento que obtém, do bem-estar que sente quando seu trabalho é valorizado e se percebe ali a possibilidade de futuro conjunto. Tanto você fideliza o seu colaborador assim também. E uma das coisas muito importantes quando você fideliza, quando você reconhece ele, é porque ele se sente integrante, se sente pertencente, se sente parte daquela obra que aquela organização está promovendo, fazendo. Ah, se atender bem o cliente, ele traz muitos exemplos aqui de quando ele trabalhava na Secretaria de Educação, que é fazer a educação. Então, eu não vou me adiantar, mas quando chegar lá eu vou falar melhor dessa parte. A educação é um valor intrínseco na sociedade, no mundo do trabalho. E é um valor, inclusive, de empregabilidade. Se eu percebo que a empresa investe em mim, aumenta o meu nível de gratificação de um lado e de gratidão do outro. Não significa que eu tenha lealdade absoluta, porque não se sente isso nem nas organizações em geral, mas pelo menos eu tenho um nível de fidelidade maior. E a educação significa que a empresa quer me preparar, se não exclusivamente para ela, ao menos me preparar como profissional. Isso me dá um grau de tranquilidade maior, portanto, de adesão. Daí você fideliza o colaborador. Ele traz aqui que é a síndrome de Rock Balboa. Todos querem aumentar a empregabilidade, mas nem todos estão dispostos a passar pelas atribulações necessárias. É preciso, de fato, saber equilibrar, mas não é tão fácil. Só é possível chegar ao reino da liberdade quando o reino da necessidade está absolutamente resolvido. Então, o que que você vai escolher? Estudar, por exemplo. Eu vou estudar aquilo que eu quero ou aquilo que tem demanda, aquilo que a minha organização está precisando. Então, eu só posso passar para o reino do, da liberdade quando o reino da necessidade estiver absolutamente satisfeito. Então, eu vou ter que abdicar daquilo que eu quero para o momento para aquilo que é necessário para a coletividade, para onde eu estou. E o Rock Balboa, a síndrome do Rock Balboa é que no filme do Rock Balboa ele tem lá, ele perde, aí aparece a preparação dele, porque a preparação dele aparece muito rápido, como se fosse mágica, assim, né? E daí ele vai lá e ganha. E é isso que é a síndrome do Rock Balboa. É você imaginar que como a cena passa rápido, você estará rapidamente preparado e apto para ir ao ringue e derrotar o seu adversário. E na vida real não é assim. As circunstâncias, especializações, atividades que demoram, que exigem trabalho, viagem, perda de uma parte do tempo para lazer e para a família. Então, a grande questão do equilíbrio é, vale? A pessoa diz assim, não quero misturar a minha vida profissional com a minha vida pessoal. Isso é uma bobagem, pois a sua vida profissional faz parte da sua vida pessoal.
Dizer que não quer misturar é não saber lidar com o problema. É supor que, em meio ao tiroteio, se você fechar os olhos, não será atingido. Por isso, no curso que você vai fazer, ou numa busca de educação continuada, é preciso olhar. Posso ir agora em direção à liberdade, fazer só aquilo que quero? Ou preciso antes passar por um treinamento para garantir o patamar e aí sim ir em direção a esse outro ponto? Se eu sei que preciso passar por algumas atribulações, mas elas são a obtenção do positivo, farei com prazer e alegria. Se eu não conseguir entender por que estou fazendo aquilo e ficar em lamúria de forma contínua, aí o que eu vou obter é mero sofrimento. Vamos retomar. Não confunda cansaço com estresse. Você tem cansaço quando uma atividade lhe exige bastante, mas é prazerosa. O estresse instala quando aquilo que você faz lhe exige bastante, mas você não vê a razão de fazê-lo. Estudar segue a mesma lógica. Você vai se lamuriar, você vai achar ruim se você não vê sentido naquilo que você vai fazer, mesmo que seja necessário. Então, quando você vê a necessidade, entende por que você está fazendo o que você está fazendo, você faz, mesmo que cansado, você fica mais feliz. Vento oportuno. Para ir da oportunidade ao êxito, é preciso enfrentar os medos da mudança, romper com o mesmo e ter a capacidade de se antecipar. Por que alguns de nós perdemos as boas oportunidades na vida profissional, pessoal? Porque temos medo de mudança que se transforma em pânico. Uma pessoa só aceita a mudança de fato quando percebe que será beneficiada no processo. Todos temos medo. A natureza colocou em nós dois mecanismos para sobrevivermos: medo e dor. Pânico, porém, é outra coisa. Medo lhe ajuda a não achar que é invulnerável. Todo processo de mudança é preciso ficar acautelado, e o medo auxilia nisso. Quando não tem medo, se sente satisfeito, tranquilo e distraído. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é o enfrentamento do medo. Corajoso é aquele que enfrenta o medo e não admite que esse sentimento se transforme em pânico ou inação, em imobilidade. Mudar é complicado, sem dúvida, mas acomodar é perecer. E eu vejo muita gente com resistência à mudança, com medo da mudança. E o que que esse medo faz? Faz estagnar, faz ficar parado. Então, ter coragem não é você não ter medo. Todo mundo vai ter medo. Qualquer coisa que te tire da zona de conforto vai te dar medo. Você vai ter medo da exposição, você vai ter medo de dar errado, você vai ter medo de dar certo, você vai ter uma série de medos. Mas o que que acontece? Você só vai ter o benefício se você se pôr em ação, se você agir, mesmo com medo, mesmo com dúvidas. E aí que você tem os benefícios, aí que você tem atinge a felicidade autêntica, que você conquista seus objetivos, que você deixa o sentimento de estagnação para trás. Então, aqui ele traz justamente isso, que para ele dar oportunidade ao êxito é preciso enfrentar os medos da mudança, romper com esse sentimento e ir atrás do vento oportuno. Para isso, é preciso mudar a mentalidade, é preciso ter uma mentalidade humilde, uma mentalidade moderna. Uma característica central de quem não perde a oportunidade é a capacidade de ter audácia. Não confunda audácia com aventura. A mudança se faz com os audaciosos, não com os aventureiros. Audacioso ou audaciosa é aquele ou aquela que planeja, organiza, estrutura e vai. Não deixe o medo paralisar. Aventureiro ou aventureira é quem diz, vamos que vamos e veremos no que dá. Então, a inovação, as conquistas vêm com os audaciosos, o mundo dos audaciosos, né? Aí aqui ele traz o grande estrago das pequenas ondas. Muitas vezes a perda de recursos de eficiência pode ter origem nas ações que não fazem estardalhaço. E aqui eu tenho um exemplo que é de finança mesmo, que a gente percebe aquilo que é grande, ele traz um exemplo do navio, que o que acaba mudando a rota do navio não são as grandes ondas, porque você se prepara para as grandes ondas, mas são aquelas pequenas ondas que ficam batendo no casco e que você não dá atenção. Mesma coisa no nosso orçamento, por exemplo. Você se prepara para os grandes gastos, para aluguel, férias, seguro de carro. Agora, e aquelas pequenas coisinhas? Aquelas pequenas coisinhas vão corroendo, que é aquelas que você não dá atenção. Elas podem corroer o seu orçamento. É a mesma coisa. O grande estrago das pequenas ondas que ele traz nesse capítulo. Ele traz aqui, ó, dizia, ele foi secretário de Educação, então ele traz o exemplo do limão. Eles compravam caixas de limão siciliano
que era 20% mais barato. Aí, quando eles foram ver quanto suco dava aquela caixa, que era 20% mais barata, ela dava menos que a outra, que era 20% mais cara, só que era de limão galego, porque vinha mais limão galego. Aí, eles quiseram trocar a licitação. Eles procuraram muita gente e todo mundo responde assim que era difícil. E diziam alguns que sempre foi assim, não dava para fazer aquela mudança. Quando perguntávamos, mas por quê, mas como não dá para fazer, a resposta era simplesmente está na lei, que é a síndrome de Gabriela, né? Eu sempre fui assim, você sempre assim, eu nasci assim, não consigo mudar. Então, isso vai corroendo, são as pequenas coisas, as pequenas atitudes. A, cada vez que você diz, mas foi sempre assim, eu vou fazer porque sempre foi assim. São pequenas coisinhas que juntos trazem a estagnação, trazem as grandes coisas, né? É a atenção na mudança. A busca da excelência exige ação, mas sem cautela imobilizadora, nem ímpeto inconsequente. Então, o que é preciso fazer? É preciso que se haja, porque é no agir que a gente tem as coisas. Então, você vai ter medo, vai ter tudo, mas você vai agir. E quando é preciso agir, todas as vezes que é necessário mudar, existem duas atitudes muito comuns no comportamento de alguns funcionários de empresas. A primeira é a pessoa cair na cautela imobilizadora. E o que é a cautela imobilizadora? É a atitude daquela que ao ouvir que é preciso mudar as coisas, dando mais presteza, maior velocidade, maior eficácia, maior segurança, diz: vamos esperar mais um pouco, ainda é cedo. Sempre foi assim, faz tempo que está assim, vamos deixar assim. Aqui é o Brasil. Essa é a cautela que mobiliza, que impede que as coisas aconteçam. E do outro lado, a gente tem a atitude do ímpeto inconsequente. O que que é o ímpeto inconsequente? É só vamos, que é o aventureiro, né? O famoso vamos que vamos. Então, ele traz que a cautela é necessária e o ímpeto também, mas não pode ser uma cautela que mobilize nem um ímpeto inconsequente. É preciso saber equilibrar a tensão da flexibilidade com a rigidez. Existe uma tensão entre o que eu mantenho, que é a rigidez, e o que eu mudo, que é a flexibilidade. São novos tempos que exigem novas atitudes. E, gente, ele trouxe aqui em 2017. A gente passou por uma pandemia depois disso que exigiu muito mais de tudo que ele traz aqui. Inclusive, ele fala sobre o home office numa época que não era tão famoso o home office, porque o home office explodiu mesmo na pandemia, né? E no trajeto até o novo patamar é preciso lidar com uma tensão. Qual é a tensão? A tensão da mudança. Toda pessoa que precisa mudar corre um risco, o do desequilíbrio momentâneo. É assim quando a gente aprende a andar de bicicleta, é assim quando a gente aprende a andar, a gente vai desequilibrar, mas se a gente continuar tentando, a gente atinge o equilíbrio em algum momento. Então, coragem para enfrentar o desequilíbrio momentâneo é a garantia de estabilidade mais adiante. E aí ele traz a gestão pessoal e a gestão vital. Quando o modelo de vida leva a um esgotamento, é fundamental questionar se vale a pena continuar no mesmo caminho. Poder trabalhar em qualquer lugar hoje significa que você pode trabalhar o tempo todo. E aqui ele traz muito sobre o home office, sobre essa nova realidade, não só de trabalho, mas a realidade que a gente vive, que a gente está sempre disponível, que a gente está sempre tendo que responder, está sempre. Até eu fiz um desafio para as pessoas pararem de receber as notificações, né? E uma coisa muito comum, eles chamam de síndrome de estar perdendo, FOMO, né? Fear of missing out. Você fica com medo de estar perdendo alguma coisa porque você não está recebendo notificação. Mas se, por exemplo, pegar a minha idade aqui, se pegar quando eu era criança, adolescente, a gente tinha que fazer fila no orelhão para ligar para alguém para saber se a pessoa estava bem. Então, a gente teve uma mudança muito rápida da sociedade num curtíssimo espaço de tempo. Agora, está se procurando ajuste que não tem a ver somente com o mundo do trabalho, mas com o nosso modo de vida. Justamente por essa é, síndrome da gente, né? Ter que estar sempre, a gente poder trabalhar o tempo todo, ter que trabalhar o tempo todo. Essa história de eu não levo trabalho para casa, não misturo trabalho com a vida pessoal, é uma bobagem. Nenhum de nós é uma função aqui, outra lá e outra colar. Você é uma pessoa inteira. Você vive uma vida com várias dimensões concomitantes. Não dá para você fazer uma gaveta e dizer, agora eu vou ser pai. O que você precisa é administrar o seu tempo. Para isso, talvez esteja esquecendo que é necessária uma distinção entre o que é urgente e o que é importante.
A maior parte das pessoas no mundo do trabalho, executivo está cuidando do urgente e não do importante. E aqui eu trouxe eu tinha perguntado se vocês conheciam, né? A, a matriz de Eisenhower. Eu não sei se está aparecendo já para vocês, mas a matriz de Eisenhower é justamente isso, que é a matriz do urgente e importante. Quando eu tenho o urgente, o não urgente, o importante e o não importante. A gente, na nossa sociedade hoje em dia, a gente está trabalhando aqui no urgente e importante. Isso dá a impressão de que a gente está só apagando fogo o tempo inteiro, todo o tempo. Qual que é a análise que a gente tem que fazer da nossa rotina, daquilo que a gente está fazendo? É essa análise aqui. Isso aqui que eu estou fazendo é urgente? Não é importante? Eu posso delegar. Se o que eu estou fazendo não é urgente nem é importante, eu estou me sabotando, estou usando para procrastinar. Estou vendo e-mail de promoção, por exemplo. Então, eu posso eliminar. Por quê? Porque não é urgente, não é importante. Se é urgente, se é importante, eu faço agora. Então, é aquela bomba que vai explodir se eu não fizer. Se é não urgente e importante, eu agendo. E a intenção é trabalhar aqui para que nada disso aqui vire aqui. E é aqui que você tem a calma. Aí você tem espaço na sua agenda se aparecer alguma coisa que venha para cá. Mas então, eu encontro equilíbrio aqui na minha vida, trabalho hoje em dia, alocando as minhas tarefas mais aqui e mais aqui. Isso aqui chama Matriz de Eisenhower, gente. Se vocês quiserem procurar, eu mando lá depois na comunidade também. E é aqui que, se você não trabalha assim, se você não consegue trabalhar no não urgente e importante, você vai estar sempre esgotado, porque você vai estar sempre trabalhando no urgente e importante. Aí, aqui, ó, se você não conseguir gerenciar melhor isso, o seu tempo, você caminhará inexoravelmente para o esgotamento. Ele traz aqui o questionamento: até onde nós vamos? Até onde eu, executivo, vou levar minha vida ao esgotamento? À custa de quê? Ele traz muito sobre você estabelecer prioridades, inclusive com a sua família, né? Reflita e pense se o caminho que você está escolhendo pode ser um caminho em que você está só se ocupando, mas não está vivendo de fato. Ocupação não é sinônimo de vida, é sinônimo de atividade. Então, estou sendo produtivo, estou usando meu tempo com eficácia ou eu estou só me ocupando? Só fazendo coisas, mais coisas, mais coisas para poder consumir mais coisas? Estou vivendo, estou aproveitando minha família, me traz muito esse questionamento. E aqui ele traz, agora a gente vai entrar no capítulo de liderança. Fundamental é chegar ao essencial. Contar com mecanismos de reconhecimento é sinal de inteligência estratégica. Por que eu preciso morar em grandes cidades e viver desesperado dentro de um carro para lá e para cá, restringir imensamente meu tempo de convivência com as pessoas de que eu gosto, reduzir o meu ócio criativo para ficar no lugar onde vão me oferecer apenas e tão somente dinheiro? Essas perguntas fazem a gente refletir sobre aquilo que a gente está fazendo. Tempo é nosso bem mais precioso. É um recurso inesgotável, infinito. E a gente tem um tanto de tempo só na nossa vida. O que que a gente está gastando? Pelo que a gente está trocando o nosso tempo? A gente tem que... Esse livro me fez refletir muito e é uma reflexão que eu sempre trago, né, ao longo dos nossos encontros. As pessoas estão começando a fazer uma distinção necessária entre o que é essencial e o que é fundamental. Essencial é tudo aquilo que você não pode deixar de ter. Felicidade, amorosidade, lealdade, amizade, sexualidade, religiosidade. Fundamental é tudo aquilo que o ajuda a chegar ao essencial. Fundamental é o que lhe permite conquistar algo. Por exemplo, o trabalho não é essencial, ele é fundamental. Você não trabalha para trabalhar, você trabalha porque o trabalho lhe permite atingir a amizade, a felicidade, a solidariedade. Dinheiro não é essencial, é fundamental. Sem ele, você passa dificuldade, mas ele em si não é essencial. No mundo da empresa, o salário não é essencial, é fundamental. O que eu quero no meu trabalho é ter a minha obra reconhecida, mas me sentir importante no conjunto daquela obra. Essa visão do conjunto da obra vem levando muitas pessoas a questionar o que de fato estão fazendo ali. Isso não é exclusivo do mundo do trabalho, mas vale para a vida em geral. Nós estamos substituindo paulatinamente a preocupação com os comos por uma grande demanda em relação aos porquês.
Eu, eu vi muito isso, eu imagino que vocês também, depois da pandemia. Ela fez a gente questionar muito por que que a gente está fazendo as coisas, como que a gente, né? A gente trocou o como pelo porquê. Durante os últimos 50 anos, se trabalhou em busca de um lugar no mundo do fundamental, a propriedade, o consumo, mas isso não satisfez a nossa sociedade de reconhecimento, de valorização. E a nossa lista dos porquês foi sendo substituída pelas listas dos apesar do salário, apesar das pessoas, apesar desse ambiente eu faço. É muito diferente de se ter razões para fazer. Quando há razão de um lado, o senão de outro, e a balança começa a pesar para o senão, indagamos: qual a qualidade da minha vida? Há um nível de satisfação que somente as empresas com maior inteligência estratégica serão capazes de lidar, que são os mecanismos de reconhecimento. No meu modo de ver, o mundo ocidental capitalista produtivo material altamente eficaz caiu numa armadilha, especializou-se nos comos e deixou de lado os porquês. E aí temos um adensamento da insatisfação, do incômodo, e especialmente do desespero. Essa é uma questão que os líderes não podem perder de vista. Mostrar para as pessoas qual é o resultado da obra, e identificar essa obra como magnífica. Aquilo que, aquilo em que me reconheço, esse capítulo, realizar e perceber-se é uma das principais tarefas do líder, é esclarecer a obra coletiva. A árvore, aqui ele traz a questão de que liderança é uma virtude e não um dom. A árvore está virtualmente contida numa semente, portanto, a semente é virtualmente uma árvore. Quando ela passa a ser árvore, ela se atualiza. Por que partimos dessa ideia? Porque a liderança é uma virtude que está em qualquer pessoa, do ponto de vista virtual. O virtual precisa ser atualizado para ser realizado. Não é possível que qualquer homem ou qualquer mulher desenvolva qualquer trabalho se não tiver consciência clara da finalidade daquela atividade. A sua obra é muito mais ampla do que qualquer que seja a atividade que você realize em si mesma. Se a liderança é uma virtude, portanto, uma força, qualquer homem, qualquer mulher, em qualquer lugar ou função pode desenvolvê-la. A liderança é sempre circunstancial. Qual é a diferença entre líder e liderado? É a circunstância, ou seja, a ocasião ou a situação. Não existe líder nato. Aquele apontado como esse cara nasceu para liderar, observe a história dele e verá que ele foi assumindo encargos, lidando com situações e circunstâncias que permitiram que fizesse aquilo. Você não nasce líder, você se torna líder no processo de vida com os outros. O líder é aquele que tem uma força e qualquer um de nós pode ser. Depende da circunstância e da disposição. E o líder é aquele que consegue fazer os outros ver a sua participação na obra, saber fazer os outros reconhecer a obra em si, naquilo que fazem. E quem deseja desenvolver cada vez mais atividades de liderança deve se acautelar com duas coisas: a armadilha do mesmo. Tem gente que não consegue avançar em direção do futuro e acaba ficando com um grande passado pela frente. É aquela pessoa que só quer mais do mesmo e ainda cai numa outra armadilha. Ela se agarra ao passado e torna-se repetitiva. E a síndrome do general de Sedgwick, a segunda coisa, que um líder não pode supor que é invulnerável. Um líder não pode supor que já está blindado. Que é a síndrome do general de Sedgwick, que é um que estava analisando a guerra lá de longe pelo binóculo, tomou um tiro no olho, que ele disse que jamais ia acertar aqui, então ele achou que ele era invulnerável, né? Essa síndrome leva-nos ao descuido. Se me considero invulnerável, eu perco a cautela. Por isso, tudo, a liderança exige a capacidade da humildade. Ser humilde é diferente de ser subserviente. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra a qualquer coisa. Uma pessoa humilde sabe que o dela não é o único modo de ser, com um único modo de pensar. Ela, inclusive, a gente tem que gostar muito de quando as pessoas nos falam as coisas, ele vai trazer muito isso também. O líder é aquele que obtém satisfação procurando satisfazer a obra e os outros. É bom ter cuidado também com quem concorda com você o tempo todo, em tudo que você faz. Gente que concorda com tudo que você faz ou não gosta de você, ou começou a se preparar para o derrubar. Porque gente que lhe respeita discorda de você quando tem que discordar. Tomemos
Pois muito cuidado com a satisfação também. A satisfação paralisa, a satisfação adormece, a satisfação entorpece. A satisfação pode nos deixar num estado de tranquilidade. Sabe o que é o oposto que nos renova? É a outra pessoa. A que nos desafia a ser diferente, a que nos obriga a pensar de outro modo. No mundo que muda com velocidade, se eu não olhar o outro como fonte de conhecimento para mim, independentemente de onde ele veio, de como ele faz, do modo como ele atua, eu perco uma grande chance de renovação. Aí ele traz que o mundo está mudando, mas a novidade não é a mudança do mundo, porque o mundo sempre mudou. A novidade é a velocidade da mudança. Isso que eu falei antes. Desde em 30 anos, a nossa própria sociedade mudou, principalmente diante da tecnologia, da inovação. Então, o que antes levava anos para acontecer, horas para acontecer, agora acontece em segundos. Agora a gente tem as inteligências artificiais, o mundo em 4 anos mudou demais também. E tem gente que acha que dá para fazer tudo do jeito mesmo que já fazia antes. Há uma diferença estupenda entre você, aqui ele traz aquela, né? Você está fazendo o seu possível, o seu melhor. Há uma diferença estupenda entre o possível e o melhor. No mundo competitivo, para caminhar para a excelência, é preciso fazer o melhor em vez de contentar-se com o possível. Já imaginou? E essa busca pelo melhor exige humildade e exige que coloquemos em dúvida as práticas que nós já tínhamos. Para a gente dar o nosso melhor, a gente precisa se renovar. E como que a gente se renova? Com o outro. Há sempre uma grande oportunidade de renovação, uma semente, né, de renovação com o outro, quando a gente aprende com o outro e não fica preso nos mesmos, né? O que é liderar? É ser capaz de inspirar pessoas, ideias, projetos, situações. O líder é aquele que infla a vitalidade. Muita gente não é capaz de inspirar, só é capaz de expirar, tirar a animação, tirar a vitalidade. Se você é alguém que só inspira, talvez não consiga ser líder, talvez consiga ser chefe, mas chefe está ancorado em uma hierarquia. Não sei vocês, mas eu conheço muita gente que é assim. Mas, né, como ele trouxe antes, mesmo quem só consegue ser chefe, se estiver disposto a se trabalhar, a aprender, a mudar, consegue liderar, se não ficar agarrado na ideia do mesmo, né? Então, às vezes, o chefe é alguém que consegue apenas inspirar, desanimar, tirar a vitalidade, diferentemente do líder, que mesmo nas situações de correção de rota, de repreensão, de administração, de crítica coletiva, é capaz de inspirar, desde que ele aponte a obra. Então, se você faz a pessoa ser pertencente à obra, até quando você vai corrigir a rota dela, quando você vai trazer a crítica, né? Você consegue inspirar. Se você é chefe, não. Se você é chefe, as pessoas vêm e falam assim, "Ah, o que que você quer falar?" Já vai, né? Na, com o pé atrás, né? Então, isso significa também que quando você lidera pessoas, é adequado, sim, colocá-las não na fogueira, mas numa experiência intensa. Porque ao intensificar a experiência, ela cresce e se fortalece. E aí você extrai o melhor das pessoas. E aqui ele traz cafezinho com açúcar adoçante e propósito. O líder é aquele que inspira, que anima as pessoas a se sentirem bem com o que fazem e a se sentirem integrantes à obra. Ele, quando ele trabalhava na secretaria, o menino que tirava o xerox, a menina que fazia o empenho, a menina do cafezinho, ele começou a mostrar, levar elas nas inaugurações, nas escolas, para que aquelas pessoas se sentissem pertencentes à obra, para que elas conseguisse entender que aquele pequeno trabalho que elas faziam dentro daquele grande sistema, daquela grande engrenagem, produzia uma educação, que era a obra daquela organização. Então, quando você é um líder, você consegue inspirar, você consegue fazer as pessoas verem o seu trabalho como missão, que é aquilo que ele traz lá no jeito Harvard de ser feliz. Existem médicos, gente, dentro de hospitais que não veem o trabalho como missão, mas existem faxineiros dentro do mesmo hospital que veem aquele trabalho como uma missão. Então, é a forma como você se sente integrante, como você se sente participante daquela obra. Sentir-se bem não depende exclusivamente de salário, não depende exclusivamente de condições materiais, depende da sua visão sobre a obra. E sentir-se integrado a ela é importante para a sua edificação. Cuidado, é melhor a gente qualificar o que significa. Aqui ele traz o conceito de miserável, porque muita gente, por exemplo, a questão do faxineiro, né? Como alguém pode estar de bem com a vida,
Uma Vida Miserável, ele conta aqui uma história de uma professora que andava não sei quantos quilômetros e tinha 4 turmas ao mesmo tempo, e ela ensinava por ganhando R$ 90 por mês. Aí ele traz aqui que, cuidado, é melhor a gente qualificar o que significa miserável. Porque miserável talvez seja ser aprisionado pela ausência de visão de obra. Miserável talvez seja ser incapaz de sentir-se bem com aquilo que se faz. Então é muito da gente cuidar quando a gente vai analisar o outro. Ele traz muito isso na parte da ética também, né? E aqui ele traz as 5 competências essenciais na arte de liderar. A primeira é abrir a mente. O líder deve ficar atento àquilo que muda e estar sempre disposto a aprender. Primeira competência do líder é isso. E quando acontece a desistência, porque se você não abre a mente, você desiste. Quando acontece a desistência, a pessoa fecha a mente. A segunda competência é levar a equipe. O liderado percebe claramente quando você é capaz de, ao crescer, levá-los em. Ele reafirma que um poder que se serve em vez de servir, não serve. É um jogo de palavras, né? Então, se eu tenho um poder eu não estou usando ele para servir, não é um poder que sirva. E o poder está a serviço de uma obra coletiva, e o liderado percebe claramente quando você é capaz de, ao crescer, levá-lo junto, mas fazê-lo de uma maneira que ele perceba que a grande parte, que é uma parte de uma obra grande, porque do contrário, ele não participa e não realiza a obra. Terceira competência do líder é recriar o espírito. As pessoas devem se sentir bem e ter alegria onde estão. Seriedade não é sinônimo de tristeza, tristeza é sinônimo de problema. Ócio recreativo não é descompromisso, é a capacidade de a pessoa fazer o que quer, inclusive com momentos de não trabalho que não sejam obrigatoriamente para compor a carreira ou perfil profissional. Ócio não significa não ter o que fazer, é poder escolher o que fazer. Algumas das grandes empresas de hoje em dia, dessas techs principalmente, colocaram lá jogo de videogame, um momento disso, um momento daquilo, mas para tentar usar o momento do ócio criativo. Mas o ócio criativo é você poder escolher. Então, se eu não posso escolher ter o meu ócio criativo fora da empresa, ele é ócio obrigatório. Se eu sou obrigada a fazer dentro da empresa, né? E o ócio criativo, o ócio recreativo, já tem vários estudos, né? Ele é fundamental para que você regule seus níveis, para que você trabalhe a sua criatividade, enfim. E se ele é obrigatório de ser feito dentro do ambiente de trabalho, aí ele é um ócio obrigatório. Aí vai perder boa parte da função dele, né? E aqui ele traz que o ambiente de trabalho precisa ser alegre, não é descompromissado, não é um ambiente de baderna, mas sem alegria não há motivação. Como alguns de nós tivemos. Aí que ele traz o exemplo da literatura. Você era obrigado a ler. Então, aquilo te tirava a alegria, porque você tinha que trocar o seu momento de férias por aquilo. Então, você criou uma reticência com aquilo. Você criou um trauma com aquilo. Então, se você é obrigado a fazer o ócio na empresa, né, se a empresa te obriga a fazer algo, se você não tem a oportunidade de escolha, você perde a alegria de fazer aquilo e você desmotiva, né? E a quarta competência do líder é inovar a obra. Liderar pressupõe a capacidade de se reinventar e buscar novos métodos e soluções. E a quinta competência e última é empreender o futuro. Não nascemos prontos, também não somos inéditos, mas tampouco somos ilhas. Ser capaz de construir o futuro é pensar nas estratégias, nas condições e nas possibilidades. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Ele gosta de repetir isso, que a gente não nasce pronto, a gente vai se fazendo. Tem gente que diz que vai envelhecendo, né? Se você vai envelhecendo, quer dizer que você estava pronto e foi envelhecendo. Ele diz que não, que a gente não envelhece, porque a gente nasce não pronto, a gente vai se construindo. Que hoje eu sou uma versão melhor do que eu era ontem. Então, hoje é o meu eu atualizado, né? O líder é aquele que é capaz de expor a capacidade de crescer coletivamente. Ele traz uns conceitos que eu acho muito bonitos, né? Aí ele entra no último capítulo, que é o capítulo sobre ética. O que é a ética, né? Eu quero, eu devo, eu posso, são as 3 perguntas essenciais para cuidarmos da vida coletiva. É impossível pensar em ética se a gente não pensar em convivência.
Afinal, o que é a ética? A ética é o que marca a fronteira da nossa convivência. Então, se eu fosse uma ilha, se eu vivesse sozinha, a ética não teria valor nenhum. Não precisaria pensar em ética, porque eu não estou convivendo com alguém, porque a ética é justamente o limite da convivência. Até onde eu posso ir dentro da minha esfera, dos meus valores, para não agredir o outro, né? Ética é aquela perspectiva para olhar nos nossos próprios princípios, os nossos valores para existirmos juntos. O, a ética é o nome do conjunto de princípios e valores de conduta que uma pessoa ou um grupo de pessoas tem. Nós humanos vivemos em condomínio. Nós temos autonomia, porém não temos soberania. Não agimos por instinto, agimos por reflexão, por decisão, por juízo. A ética é o conjunto de princípios e valores da nossa conduta da vida, na vida junta. Portanto, ética é o que faz a fronteira entre o que a natureza manda e o que nós decidimos. A ética é aquilo que orienta a sua capacidade de decidir, julgar e avaliar. A ética é um conjunto de princípios e valores que você usa para responder às três grandes perguntas da vida humana. Eu quero, eu devo, eu posso. E o que é a moral? A prática da resposta. Então, eu quero, ok, eu quero. Eu devo fazer isso? Meu pai dizia que não, eu aprendi que não, então não. Eu quero, eu quero e eu devo. Agora, eu posso fazer isso? Se as três respostas, né, forem sim, aí você tem a moral, você tem a ação dentro dos seus princípios, dentro dos seus valores, né? Há coisas que eu quero, mas não devo, há coisas que eu devo, mas não posso, há coisas que eu posso, mas não quero. Quando você tem paz de espírito, quando tem um pouco de felicidade, quando aquilo que você quer é o que você deve, o que você pode. Todas as vezes aquilo que você quer não é aquilo que você deve. Todas as vezes que aquilo que você deve não é o que você pode. Todas as vezes que aquilo que você pode não é o que você quer, você vive em um conflito, que muitas vezes é um dilema. E aí ele aqui. E as situações que você tem que decidir sim ou não, coloca no conflito. Uma palavra que designa conflito ético é, como falamos antes, dilema. Dilema é quando você quer os dois, por isso que é o seu prefixo é de. Os dois podem ser escolhidos, mas apenas um é eticamente correto. Se você tem autonomia e liberdade, vive dilemas éticos. Não tem como não vivê-los. E você a eles vai sobreviver melhor quanto mais claro tiver quais são os seus princípios e valores. Aqui ele traz, né, que todo mundo que tem princípios e valores para decidir, avaliar e julgar será submetido ao campo da ética. Quem não está submetido ao campo da ética é quem não tem consciência, quem não tem capacidade de discernimento e julgamento. São as crianças, por exemplo, né? Gente que não tem o cérebro formado, gente que é psicologicamente tem transtorno, né? Então, uma pessoa inteira, integridade é o princípio ético para não apequenar a vida, que já é curta. Benjamin de Israel, grande primeiro-ministro do Reino Unido durante o reinado da Rainha Vitória, proferiu uma frase de que ele gosta muito. A vida é muito curta para ser pequena. Integridade é o princípio ético para não apequenar a vida que já é curta. Integridade é a capacidade de saber que eu morro louco, mas ninguém arranca a minha inteireza. Integridade é honestidade, é sinceridade. Quanto mais claros os princípios, mais fácil fica lidar com os dilemas. Os dilemas são quando a gente quer as duas coisas. Eu sim que eu não. Eu sei que está errado, mas eu quero. Então, eu estou num dilema entre o sim e o não. Eu quero as duas coisas. O que que vai me tirar do dilema? A resposta e eu seguir os meus princípios e valores. Se eu tenho os meus princípios e valores claros, consigo responder. Eu quero, eu posso, eu devo. Você não deixa de ter dilemas, mas é preciso ter como razão central a integridade. Quando você tem eles, fica mais fácil você resolver os seus dilemas, né? Uma pessoa sincera é aquela que não disfarça o erro, ela assume. Ele traz como grande cerne para a gente viver em sociedade a sinceridade, né? Os outros de nós mesmos. A visão de alteridade é a capacidade de ver o outro como o outro e não como estranho. Quando eu cheguei nessa parte aqui, eu fui ler lá o começo de novo, aí eu vi que lá ele fala muito no começo na gestão também, a gente ver o outro como o outro, não como a gente quer que o outro seja, ou a nossa visão do outro, a gente entender que ele
é sujeito de opinião, que ele é um ser humano também. Então, a ética é, antes de mais nada, a capacidade de protegermos a dignidade da vida coletiva. Ser humano é ser junto. Ah, tá. Gente, eu achei que não estava gravando por um momento, desculpa. Ser humano é ser junto. Isso significa que é preciso que saibamos que a nossa convivência exige uma noção especial da nossa igualdade de existência, o que nos obriga a afastar do ponto de partida qualquer forma de arrogância. Ele traz muito o conceito de arrogância lá no começo e aqui de novo. Ele traz aqui uma visão do Leonardo Boff, que é um teólogo catarinense, que diz que um ponto de vista é a vista de um ponto, e o arrogante esquece isso. A ética, entre outras coisas, nos obriga a perceber essa multiplicidade de pontos de vista. O arrogante acha que só tem um ponto de vista que vale, que é o dele. O arrogante é incapaz de ter qualquer uma das coisas importantes e que será a razão central da ética, a visão de alteridade. E a alteridade é a capacidade de ver o outro como outro e não como estranho. Os latinos tinham uma expressão para eu que era ego, e usavam ou duas outras para falar do não eu. Uma é alter, que significa o outro, mas usavam também alios para indicar estranho. Palavras em português que vêm de alios, alienado, alheio, alien, alienígena. A visão de alteridade é a capacidade de ver o outro como outro e não como estranho. Há pessoas que só conseguem olhar o outro como estranho, não como outro. Aliás, que são os outros de nós mesmos? O mesmo que nós somos para os outros, ou seja, os outros. A arrogância é uma coisa absolutamente complicada para isso, que ela acaba marcando alguém pela incapacidade de ter a visão de alteridade. E a fratura ética da sociedade se origina em grande parte da arrogância, que é você não entender que o outro é como você se acha melhor ou pior do que o outro, porque ele é diferente, você não vê ele como outro, você vê ele como um estranho. A partir do momento que você vê ele como estranho, você se põe em posição de julgar o outro, de achar que a sua opinião vale mais que a dele, né? Então ele diz que a fratura ética se origina em grande parte da arrogância e da ganância. Aí ele traz para não confundir a ambição com a ganância. A ambição faz a humanidade crescer, a ganância faz a humanidade regredir. Ambiciosa é a pessoa que quer mais, gananciosa é a pessoa que quer só para si. Então, a arrogância e a ganância andam juntas, eu acho que só o meu é melhor e eu quero tudo para mim. Eu acho que só minha opinião vale, eu faço, é aí que eu escravizo as pessoas, que eu não respeito as pessoas, que existem as guerras nesse caso, né? Enfim. Aí ele traz aqui a fábula da coletividade. Nada nos dá legitimidade para supor que sejamos os proprietários da vida que nesse planeta está. Aqui ele traz um conceito de que, além da gente viver em conjunto, comunidade, a gente vive num planeta. Então, o ser humano, principalmente, ele não é uma espécie, não é uma ilha, não é uma espécie que consegue viver sozinho. Então, a gente precisa da ética, a gente precisa da gestão da liderança, tudo isso anda junto. E nós, homens e mulheres, não somos a única forma de vida. Nada nos dá legitimidade para supor que nós sejamos os proprietários da vida que neste planeta está. É importante que entendamos o que isso significa. Somos usuários compartilhantes. Isso é, o planeta, ele é por nós usável como nosso lugar de vida, como a nossa casa. Mas nós compartilhamos esse planeta com outras formas de vida. Tem gente que acha que é melhor que as outras vidas, e aí polui, e o caso da poluição tem ser eticamente, moralmente ruim. É ilógico, porque você vai usar daquilo e você está matando aquilo que você vai usar. Então, tem gente que acha essa arrogância, esse não entendimento da coletividade, não se acha só superior a outras vidas, se acha superior também a outras pessoas. Como eu falei antes, daí isso gera consequências para todo mundo, né? A escolha é sua. Já as consequências, a decisão e o dilema é sempre individual, mas as suas consequências podem afetar muitas outras pessoas. Ele traz aqui que ele sempre volta a um argumento, né? Que eu sou só um, mas porque todo mundo fala assim, só o meu negócio, eu sou só uma pessoa, não importa se só eu fizer isso, se eu só jogar esse papel aqui no chão, se eu só jogar essa água aqui nesse rio.
Ah, é som. Aí ele traz um questionamento, né? E o que faz o copo transbordar? É a primeira gota ou é a última? São todas as gotas. Qualquer gota que a gente tirar do copo, ele não transbordará. Não é a última que faz o copo transbordar. Daí que a relação entre ética e o meio ambiente é um tema de cada indivíduo. Mas isso, aí ele traz o julgamento dos generais do nazismo. Desculpa, fugiu a palavra rapidamente, né? Que 22 deles falaram que estavam só cumprindo ordens. Isso ele traz que isso é uma absoluta ausência de integridade. Mesmo cumprindo ordens, fez porque quis. Mas se eu não fizesse, eu ia morrer. Eu lamento, a escolha é sua, continua sendo escolha. E aqui a gente volta para o primeiro livro que a gente leu no Clube, que é o Poder da Autorresponsabilidade. É você assumir as consequências, os resultados das suas escolhas, mesmo que você acha que não esteja escolhendo. A inação também é uma escolha, né? Você escolheu não fazer, nesse caso eles escolheram fazer. Então, é a autorresponsabilidade. A escolha é sua, continua sendo escolha, por isso não diga não queria quando escolheu, porque quando escolheu, queria. E se não queria, passou a querer quando fez a escolha. Quando aceitou o recibo por fora, quando aceitou parar em fila dupla, quando aceitou votar no parlamentar e depois não saber mais quem era, nem lembrar em quem votou na eleição seguinte, saiba que, se não queria, passou a querer. Porque há uma coisa que é muito forte, que é a resignação como cumplicidade. Então, a escolha é sua. O resultado da sua escolha pode ser de todo mundo, mas você escolheu. Ele traz muito isso também, que os parlamentares não pararam lá, não roubaram o cargo, eles foram colocados lá. A gente tem a tendência muito a reclamar, mas eles não fizeram isso sozinhos. Então, qual que é a integridade? Qual que é a coletividade? O que que está dizendo, né? Aí ele traz a opção pela perenidade. Empresas que têm uma visão estratégica de futuro estabelecem fortes conexões entre a ética e os negócios. Isso é um termo que eu não sei se vocês escutam muito, mas eu passei a ouvir muito porque eu venho do setor público e é compliance, né? Por que temas como transparência na gestão, responsabilidade social, ética empresarial e governança corporativa passaram a ser mais frequentes no mundo das organizações? Sobretudo por conta de dois fatores. Primeiro, uma parcela significativa das empresas lançou suas ações em bolsas de valores e, ao abrir seu capital, tiveram de se submeter a controles públicos em relação à sua lisura, transparência e honestidade. E o segundo motivo é que a sociedade aberta, é que, em sociedades abertas e democráticas como a brasileira, cresce a rejeição a empresas que têm como lema fazemos qualquer negócio. Há empresas que têm uma visão estratégica de futuro em que há uma conexão muito forte entre a ética e o negócio. Tem outras empresas que usam a ética como mecanismo de fachada. Só que quando essas empresas que têm como mecanismo de fachada querem dizer que tem ética, você consegue saber pelos seus funcionários. Porque aquelas corporações que se envolvem em acidentes ambientais, que não fazem a manutenção adequada de seus equipamentos, entregam produtos fora de especificação ou que submetem seus empregados a condições indignas de trabalho, têm vida curta na sociedade atual, porque transparece que elas não têm ética. E que a gente está indo para o final já. Lembra-te de que és mortal. Um poder que se serve em vez de servir é um poder que não serve. E aqui ele repete novamente aquilo que ele trouxe na parte da liderança. Então, se você não usa, qual que é a nossa função? É servir, é fazer parte da coletividade, se integrar, pensar em todos. Você pode ser, você é o líder. Muitas vezes a gente está em posição de líder e outras vezes está em posição de liderado. Às vezes na minha casa, eu sou líder, às vezes no meu trabalho, eu sou liderado. Em cada momento da nossa vida, a gente vai assumir papéis diferentes. E a gente, como líder, a gente consegue fazer as pessoas sentirem que fazem parte da obra. E a gente, como liderado, consegue se ver na obra, entender aquilo como missão. É a forma como você vê o todo que importa. A gente tem sempre escolha, lembra? O positivo e do negativo. A gente pode escolher ver da forma mais positiva ou da forma mais negativa. É sempre uma escolha. E, como a gente já viu na autorresponsabilidade, né? A gente é responsável pelas nossas escolhas. Tudo aquilo que acontece veio de algum momento, mesmo que a- eu não sou responsável, eu não consigo controlar aquilo que me acontece, mas eu consigo controlar a forma como eu reajo àquilo que me acontece. Às vezes coisas
coisas ruins acontecem, a vida acontece, a gente não pode prever tudo, mas eu posso controlar como eu reajo a tudo que acontece, né? Então, ele traz aqui que a finalidade central do poder é servir. Eu costumo dizer que um poder que se serve em vez de servir é um poder que não serve. Uma das questões centrais da ética é regularmos as nossas relações de maneira que o poder possa servir em vez de se servir. É você servir ao outro, que é aquilo que eu falei que é o propósito que o meu mentor trouxe aquela vez, que ficou muito forte em mim. Qual que é o propósito da vida? É servir por aquilo que você escolheu fazer. Então, você vai dar o seu melhor, vai fazer o seu melhor dentro das suas condições para que você possa servir o outro. Ah, eu sou manicure. Estou ajudando as pessoas a se sentir, as mulheres a recuperarem sua autoestima, a se sentirem mais bonitas. E aí você consegue ver o sentido daquilo que você faz, você consegue ver a sua obra. Aí ele trouxe aqui no último capítulo, as inquietações persistem. Uma década de qual é a tua obra? De todas as ideias contidas neste livro, aquela que mais é lembrada nessa década anterior pelas pessoas que com ele tiveram algum contato é a correta assertiva de Benjamin Disraeli. A vida é muito curta para ser pequena. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Então, é você fazer o melhor que você pode, nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor. Ele traz aqui que a obra é aquela que gera a importância de ser, a importância para os outros, e, claro, a possibilidade de, no caso de eu me ausentar, que as pessoas fiquem imaginando o quanto isso faz falta a elas. E essa é, sem dúvida, a maior herança que alguém pode deixar, isto é, fazer falta. Então, essas seriam as minhas considerações. Ah, aqui, ó, ele traz uma frase, né? De maneira geral, quando Chico Buarque canta, vida, minha vida, olha o que é que eu fiz, é que cada um percebe que nosso tempo de vida, nossa própria vida, não pode ser desperdiçado. Então, é um livro que traz muita reflexão sobre como você vê aquilo que você faz na sua vida, não só o seu trabalho, mas tudo aquilo que você faz, né? Você consegue ver a sua obra, então você consegue se ver naquilo, na comida que você faz, nos seus filhos, na sua vida, a impressão que você deixa nos outros, ou você está só vivendo, desperdiçando o tempo. Então, gente, essas seriam as reflexões sobre esse livro. Mês que vem vamos ler mais pelo porquê, né? Então, já vai estar lá na comunidade. Então, até seria isso. Agora eu vou parar a gravação.